Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, quero saber de qual lugar maravilhoso do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, deixe sua opinião e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Estudantes têm até 31 de agosto para renegociar dívidas do FIES. Cerca de 1 milhão de estudantes brasileiros com as parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil em atraso podem aproveitar essa oportunidade. Tem muita gente deixando o tempo passar, gente. O governo federal, no entanto, disponibilizou canais de renegociação que buscam saldar as dívidas e restabelecer o crédito positivo para quem se encontra negativado. Cerca de 9 bilhões de reais são devidos em parcelas não pagas. O saldo devedor total do FIES é de 38,6 bilhões de reais, dos quais o governo federal tenta recuperar uma parte com o novo programa de quitação de dívidas. Iniciada ainda em 7 de março, a jornada de renegociações vai até 31 de agosto. Para participar, o estudante deve ter parcelas em atraso a partir de 90 dias. Os descontos vão de 12% a 92% e os planos de parcelamento podem chegar a 150 parcelas. Estudantes interessados podem simular os novos contratos de maneira digital por meio dos aplicativos do Banco do Brasil ou da Caixa. Os estudantes com nome negativado em serviços de proteção ao crédito, gente, terão o cadastro restabelecido assim que quitarem a primeira parcela. E o FNDE já repassou mais de 1,36 bilhão de reais do salário educação a estados e municípios que devem ser investidos em infraestrutura escolar, material didático e transporte para alunos. O salário educação é uma das principais fontes de financiamento da educação pública no Brasil. Cabe ao gestor local definir qual a melhor destinação de recursos de acordo com a realidade de cada rede. Pode investir em várias ações como capacitação de professores, construção, reforma, ampliação de escolas. A previsão é que o FNDE repasse anualmente cerca de 15 bilhões de reais em salário educação para estados e municípios, o que deverá fortalecer a educação de nível fundamental e médio. Ao lado do Fundeb, o salário educação é uma fonte importante de recursos para a manutenção do desenvolvimento do ensino básico. Veja só essa, a deputada federal Carla Zambelli fez uma análise. Os políticos traidores que traíram o presidente Jair Bolsonaro ao longo dos últimos anos. A parlamentar disse que todos os traidores tiveram suas intenções expostas e caíram. Zambelli citou uma passagem bíblica: a integridade dos justos guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Diz Provérbios 11:3, segundo ela. Em uma imagem compartilhada por Zambelli aparecem o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, a deputada Joyce Hasselmann, o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-governador de São Paulo, João Dória, e os deputados Alexandre Frota e Kim Kataguiri. Além de Witzel e Dória, que caminharam com Bolsonaro durante as eleições de 2018 para os dois principais estados do país, os outros foram candidatos, surfaram na onda de Bolsonaro. Com o apoio ao então candidato Bolsonaro, foram eleitos em segundo turno os dois governadores de São Paulo e Rio para os governos dos principais estados do país. E Joyce Frota Kataguiri também foram então na onda Bolsonaro em 2018. Os dois primeiros se elegeram pelo PSL, que na época era o partido de Bolsonaro. O presidente Bolsonaro salientou sobre o estímulo da retomada da atividade econômica no contexto pós-pandemia a partir da Ancine, na área cultural. São 651,2 milhões de reais para novos investimentos em todos os segmentos do setor audiovisual, gerando emprego e renda. Pelo menos dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos foram preservados durante a pandemia, segundo o presidente. Ainda no âmbito cultural, a Lei Aldir Blanc garantiu 3 bilhões de reais a estados, municípios, visando a manutenção de espaços culturais e o pagamento de renda emergencial a trabalhadores.
Nos últimos 3 anos, foram várias soluções para atender demandas dessas áreas e de seus trabalhadores. Entre elas está o Programa Especial de Apoio ao Pequeno Exibidor, que destinou em 2020 8,5 milhões de reais para salas de exibição em todo o país. A SECOM enaltece. Fortemente abalados durante a pandemia, muito em função dos inconsequentes fecha tudo, e a economia a gente vê depois, os setores de cultura e turismo contam com o auxílio do governo do Brasil para manter empregos, retomar as atividades e aquecer a economia do país. A Secretaria de Comunicação do governo comentou ainda sobre as mudanças da Lei Rouanet, máximo de R$ 3.000 para o pagamento de artista e solo, incentivos ao patrocínio de novos projetos e teto para aluguel de espaços com quebra de monopólios, descentralização dos recursos e mais investimentos para artistas que precisam de verdade. Um programa do governo federal tem recebido elogios dos que têm preocupação real e apolítica para com o meio ambiente. É o programa Floresta Viva, de restauração ecológica dos biomas brasileiros, que deu mais um passo rumo à proteção do meio ambiente no país. O parceiro gestor do programa, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBio. Lançado em novembro ainda do ano passado, o Floresta Viva é considerado o maior financiador, um modelo de financiamento, inclusive é um financiamento coletivo. A arrecadação de valores de apoio sendo feita por meio de modelo de financiamento que junta recursos não reembolsáveis do BNDES com os de outras instituições apoiadoras em uma iniciativa voltada para a restauração ecológica de biomas brasileiros, com foco na formação de corredores ecológicos e recuperação de bacias hidrográficas. É a iniciativa privada atuando na restauração florestal por meio do Floresta Viva. O BNDES está colocando políticas públicas do governo federal no chão por meio do setor privado. É uma iniciativa importantíssima. A restauração florestal é super importante para o Brasil, dizem representantes do setor. A meta de investimento do Floresta Viva era de 500 milhões ao longo de 7 anos, com até 50% de recursos do BNDES. Mas até março de 2022, os protocolos de intenção assinados pelas instituições com interesse em doar já ultrapassavam 100 milhões. Em 100 milhões a meta inicial, agora já totalizando 600 milhões de reais. Com o programa, o BNDES espera alcançar entre 16 mil e 33 mil hectares de área restaurada, com a remoção de aproximadamente 9 milhões de toneladas de carbono da atmosfera, considerando um ciclo de 25 anos de crescimento da floresta. A luta do governo contra a burocracia no Brasil continua. Vimos que mais um decreto presidencial revogou mais 334 atos normativos ineficazes e inválidos. Mais de 5.800 decretos já foram revogados desde o início do atual governo para simplificar o ordenamento jurídico brasileiro e facilitar o acesso da sociedade às normas efetivamente válidas. Entre os documentos revogados no atual decreto estão créditos suplementares, fixação de preços mínimos para produtos diversos e programas de governo editados de 1980 a 2015 que já deixaram de existir ou foram concluídos. E se você quisesse saber de fato como essas normas aí atrapalhavam e ainda atrapalham, porque tem ainda milhares, a vida do cidadão, espere só você chegar num cartório de registro, tabelionato, enfim, onde você empaca na falta de uma declaração, né? Aí você sente meses até para você conseguir algo, né? Lá na capital, vá naquele órgão, no instituto, não sei o quê, e você fica empacado ali em muitas situações dramáticas, sem poder fazer nada, só esperar a boa vontade de alguns aí que sempre tem na boca a resposta. Tem pouco pessoal aí, muito trabalho, pilhas e pilhas de coisas para resolver, resposta para dar. Então, aguenta aí 3, 4, 5, 6 meses. Dane-se o cidadão. Ainda bem que o governo está fazendo a sua parte para acabar com isso agora. A redução, organização e desburocratização dessas normas vigentes é uma das prioridades do governo Bolsonaro. Uma revogação assim
Não parece muita coisa, mas vez ou outra, né, como falamos, um decreto antigo aparece na vida dos brasileiros empacando respostas e exigindo coisas quase impossíveis de se alcançarem, infernizando a vida com a medonha burocracia brasileira. Quando penso na família de Clara Harden, o que me vem à mente é a felicidade. O som de risos sempre me acolheu em minhas visitas. O modo de vida deles era muito, mas muito diferente do meu. A mãe de Clara acreditava que alimentar a mente era mais importante do que realizar tarefas triviais. Para ela, cuidar da casa não era uma grande prioridade. Com 5 filhos de idades variadas, indo de Clara, a mais velha, com 12 anos, a um bebê de 2 anos, essa falta de ordem às vezes me incomodava, mas nunca por muito tempo. Aquela casa vivia imersa em algum estado de caos, bagunça, com pelo menos uma pessoa em crise real ou imaginária. Mas eu adorava fazer parte daquele bando turbulento, com sua atitude despreocupada e positiva perante a vida. A mãe de Clara nunca estava ocupada demais para nós. Parava de passar roupa para nos ajudar com algum projeto da equipe de chefes de torcida ou então desligava o aspirador de pó para convocar a turma inteira para um passeio no bosque para colher frutas, para um projeto de ciências de algum filho, colher alguma erva, enfim. Nunca dava para saber o que você ia acabar fazendo quando visitava aquela família. Suas vidas eram repletas de divertimento e de amor, de muito amor. Assim, o dia em que as crianças da família Harden saltaram do ônibus escolar, com olhos vermelhos e inchados, eu soube que algo de muito errado havia acontecido. Corri até Clara e puxei-a para um canto, implorando para ouvir o que havia acontecido, mas sem estar preparada para a resposta. Na noite anterior, a mãe de Clara lhes contara que tinha um tumor terminal no cérebro e que lhe restava apenas alguns meses de vida. Eu me lembro tão bem daquela manhã. Clara e eu fomos para trás do prédio da escola, onde soluçamos abraçadas, sem saber como dar fim àquela dor incrível. Ficamos ali, compartilhando nosso pesar até tocar o sinal para a primeira aula. Vários dias se passaram até eu ir à casa dos Harden outra vez. Apreensiva com a angústia e o sofrimento, e habitada por uma imensa culpa por minha vida ter continuado igual, fui protelando até minha mãe me convencer de que não podia negligenciar minha amiga e sua família num momento de tristeza. Então fui fazer-lhes uma visita. Quando entrei na casa, para minha surpresa e deleite, ouvi música alegre e uma barulheira de vozes numa animada discussão entrecortada por risadas e gemidos queixosos. A senhora Harden estava sentada no sofá, jogando banco imobiliário com todos os filhos à sua volta. Todos me receberam com sorrisos enquanto eu lutava para conter o meu assombro. Não era isto que eu esperava. Finalmente, Clara desvencilhou-se do jogo e fomos para o seu quarto, onde ela me explicou o que estava acontecendo. A mãe lhes dissera que o maior presente que poderiam lhe dar era tocar a vida como se nada estivesse errado. Queria que suas últimas recordações fossem felizes e todos haviam concordado em se esforçar. Um dia a mãe de Clara me convidou para um evento especial. Corri para lá e a encontrei com um imenso turbante dourado na cabeça. Ela me explicou que havia resolvido usar aquilo em vez de uma peruca, já que os cabelos começavam a cair. Colocou miçangas, cola hidrográficas coloridas, tesouras e pano sobre a mesa e nos instruiu a enfeitá-lo. Enquanto permanecia sentada como o mais nobre marajá, nós enfeitava aquele crânio, a cabeça, enfim. Transformamos um turbante sem graça num objeto de chamativa beleza, cada um de nós dando o seu toque especial, mesmo enquanto discutíamos onde colocar a bugiganga seguinte. Eu me dei conta do quanto a senhora Harden estava pálida e frágil.
Mais tarde, tiramos uma foto com a mãe de Clara, cada qual apontando orgulhosamente para sua contribuição para a turbante. Uma recordação divertida de se guardar, muito embora o temor silencioso de que ela nos deixasse não estivesse muito longe. Finalmente chegou o triste dia em que a mãe de Clara partiu. Nas semanas que se seguiram, a angústia e a dor dos Harden foi algo impossível de descrever. Então, um dia cheguei na escola e encontrei uma Clara muito animada, rindo e gesticulando alvoroçada diante dos colegas de turma. Ouvi o nome de sua mãe ser repetido com frequência. A velha Clara estava de volta. Quando cheguei ao seu lado, ela me explicou o motivo de sua alegria. Naquela manhã, ao vestir a irmãzinha mais nova para a escola, havia encontrado um bilhete engraçado que a mãe escondera dentro da meia da menina. Era como ter a mãe de volta. Naquela tarde, a família Harden virou a casa de cabeça para baixo, à caça de mais recados. Cada nova mensagem encontrada era compartilhada, embora algumas tenham passado despercebidas. No Natal, ao tirarem os enfeites do sótão, encontraram uma maravilhosa mensagem de Natal. Nos anos que se seguiram, as mensagens continuaram a surgir esporadicamente. Uma emergiu até mesmo na formatura de Clara e outra no dia de seu casamento. A mãe havia confiado cartas a amigos que as entregavam em cada ocasião especial. Pense nisso. Até mesmo no dia que nasceu o primeiro filho de Clara, chegou um cartão com uma comovente mensagem. Formas e formas de fazer a vida maravilhosa, trabalhando na essência, tudo o que importa, o amor. Se você gosta de nossas reflexões, não deixe de conhecer meu canal pessoal. Visite no YouTube o canal Cleiton Basso, Fé Inabalável. Clique no link que está aparecendo e não esqueça de fazer a sua inscrição e acionar o sino de notificações. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.